E jornalistas da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, denunciaram que a cúpula da Agência Brasil censurou a exibição de uma reportagem negativa sobre a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, a SECOM. Segundo o jornal o Globo, os funcionários disseram que a cobertura do caso da licitação milionária da SECOM, suspensa pelo Tribunal de Contas da União sob suspeita de fraude, foi vetada pela diretoria da agência. Ainda de acordo com a publicação, os repórteres questionaram a direção da Agência Brasil sobre a ausência do tema no noticiário. Eles teriam, então, ouvido que o veículo não trataria do assunto. A EBC ainda não se manifestou sobre a acusação de censura. Alexandre Garcia, muito boa noite, seja bem-vindo, quero ouvi-lo sobre essa notícia. Lembrando que o Tribunal de Contas da União, Alexandre, o TCU, chegou a suspender essa licitação de quase 200 milhões de reais, uma licitação voltada para a comunicação digital do governo. Isso porque a lista de vencedoras desse certame teria sido antecipada na véspera da divulgação do resultado pelo site O Antagonista. Aí, então, por prudência, o TCU resolveu suspender essa licitação e a EBC, pelo visto, não noticiou absolutamente nada a respeito. Alexandre, boa noite. Boa noite, Paulo. Eu queria estar com vocês aí nessa mesa reforçada pela Ana, que veio da Califórnia para participar ao vivo, ao lado do Piotr. Boa noite também, Silvio Navarro. A Ana me encorajou a dar um recado. Ela falou dos beijos que as pessoas a bordo do voo mandaram para vocês aí. Pois ontem à noite eu estava com Dom Adair Guimarães, o bispo de Formosa, era dia de São Bento, nos encontramos no mosteiro e ele me disse: amanhã vou ver você e todos na Oeste como faço sempre. Eu disse: posso contar isso? Pode, e manda um abraço para todo mundo. Então, um abraço de Dom Adair, que é um bispo que tem uma força muito grande nas redes sociais. Bom, agora sobre a agência de notícias oficial, o papel dela é fazer propaganda para o governo, né? Contar os escorregões do governo, né? Uma licitação em que Wilson Lima, do Antagonista, na véspera, dá as iniciais dos 4 vencedores e bingo, acertou nos 4, né? E a SECOM alega que foi palpite, que deu certo. Bom, vou querer que o Wilson Lima me ajude a palpitar aí em loterias, né? Porque acertou na cabeça. E o ministro Haroldo Cedras, que é um ministro muito especial, muito cuidadoso lá no TCU, não teve dúvida em suspender aí os 197 milhões dos impostos nossos, né? Já chega, temos que pagar Olimpíadas para a primeira-dama, né, lá em Paris. Então, suspendeu essa licitação. Mas aí, pessoal da EBN, vamos noticiar isso ou não vamos? Aí, claro que não. Não, isso aí não pode. Não, isso aí foi pura coincidência. A história do Antagonista antecipando o resultado dessa licitação, né? Enfim, uma licitação de um dinheirão também para fazer propaganda do governo, né? Como o Silvio relatou, né, não tem obra, não tem nada, mas tem muita propaganda. É o governo da propaganda, e essa é uma característica que a gente sabe desde o primeiro discurso citado pelo Silvio, né, de Lula. É propaganda. De acordo com a plateia, é que ele verbaliza o texto que vai sair. É isso. Adalberto Piotr, muito boa noite, seja bem-vindo. Essa denúncia aí dos funcionários da EBC mostra que, enfim, a TV estatal está sendo tratada aí como um órgão de governo, uma TV que deveria ser de todos os brasileiros. A gente pode até discutir se ela deveria existir ou não, né? Porque ela custa muito caro para todos nós e agora está sendo tratada aí para servir aos interesses desse governo. Boa noite, Paula. Ana, querida, seja bem-vinda aqui pessoalmente no estúdio de Oeste. Silvio, querido, Alexandre, sempre bom tê-lo aqui às sextas-feiras. Você noticiou logo na abertura aqui que seria uma notícia negativa para o governo e daí a censura. Antes de tudo, é uma notícia, é um fato, uma decisão do Tribunal de Contas da União, ou seja,
a lógica republicana funcionando. É um ministro do TCU que decidiu suspender. E ele chamou de problemas insanáveis, ou seja, se é insanável quer dizer que se acontecer não tem como voltar, porque às vezes o TCU, eu comentava aqui ontem, consegue fazer uma recomendação para recuperar ou, digamos, colocar no caminho uma licitação que foi equivocada ou uma decisão de governo, um gasto aqui ou ali. Neste caso, o ministro chamou de problemas insanáveis. Veja a gravidade. Aí alguém, ou a direção da TV da EBC, na agência de notícias que tem lá, porque tem a TV Brasil também, e claro, a TV Brasil também não noticiou, simplesmente decide, vamos apagar isso da história. Agora, imagina só, a EBC faz isso e é quase um právida do governo hoje, né? Mas e os veículos que são de iniciativa privada, que também fazem ali uma escolha do que pode ser noticiado ou não, ou vão lá e remendam a notícia? A gente viu, por exemplo, vídeo, né? Vídeo do Lula falando as bobagens de sempre, dá uma editada, muda o contexto. O problema é que eles estão querendo enganar a quem? Achando que os cidadãos não estão entendendo o que está acontecendo. A Ana está aqui, eu vou fazer isso pessoalmente. A Ana cita com frequência gigantesca aqui que as redes sociais acabaram com esse monopólio. As pessoas vão ver. Pode ter um excesso ou outro na rede social? Sim, tem, mas tem excesso na imprensa também. Mas a questão não é essa. A questão é que o sujeito vê, ele pode acreditar, buscar, checar novamente para saber até que ponto, mas isso é informação, isso é liberdade de expressão pura. E se não tivesse isso, imagina se o brasileiro dependesse só da EBC, então não ia ter a decisão do TCU, quer dizer, teria, mas ninguém ia ficar sabendo. Veja quanto que a democracia só é dolorida para quem não gosta da liberdade. Quem tem problema com os fatos, aí deve ser dolorida a democracia. Para quem não tem problema com a liberdade de expressão e não tem problema com os fatos, a democracia é só a única coisa que interessa. Ana, já recebi informações aqui do Silvio Navarro, que sempre tem os dados na ponta da língua, já passou aqui todas as informações sobre a empresa Brasil de Comunicação, 1.700 funcionários. E olha só que curioso, né? O programa mais caro chama-se Sem Censura, que é apresentado pela Cissa Guimarães, que custa aí 5 milhões, ao custo de 5 milhões por ano. E é curioso, né? Um programa que chama Sem Censura, agora censurando funcionários dentro da empresa. É a tal da democracia relativa, né? O ponto que o Piotr traz é excelente, porque nós temos, claro, a EBC, que tem seus laços nada republicanos, digamos assim, com a República, mas e as empresas privadas? Porque quando nós abrimos o jornal agora, as coisas que Lula diz, elas são consideradas gafes. Cometeu uma gafe aqui, uma gafe ali, e durante 4 anos do presidente Jair Bolsonaro era, no mínimo, ataque à democracia aqui, ataque à democracia ali, um absurdo aqui, agora são gafes. O que me leva a... Não tem como não colocar, né, num paralelo Brasil e Estados Unidos, exatamente pela capa do Silvio Navarro de hoje, né, o conto do vigário, porque nós poderíamos dizer isso sobre Joe Biden também, um conto do vigário, só que durante 4 anos as empresas particulares dos Estados Unidos também fingiram que não estavam diante do conto do vigário Yankee, e agora estão todos chocados, né, Joe Biden... Meu Deus, como assim? Do dia para a noite. É a mesma coisa com este governo, com Lula. É um conto do vigário desde a campanha de 2022. E nós temos visto uma batida fortíssima contra a liberdade de expressão desde então. Através do TSE, do Supremo Tribunal Federal, eles tentam por ali, depois vem o PL 2630, aí vem o 8889, depois vem o 2330, sempre trocando de roupa, mas é impressionante como a liberdade de expressão hoje no Brasil, ela está em risco. Sempre um pouquinho mais aqui ou ali, mas é impressionante como o regime de exceção ao que o Brasil está submetido, ele aparece em algum momento. E agora vem, ironicamente, de um programa que se chama Sem Censura.